Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos concluir esse capítulo hoje a partir do verso 29. Primeiro Reis 4, a partir do verso 29 até o final. A sinusite está braba. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Sábio Santo Deus, que a tua sabedoria por meio desse texto possa nos instruir, mas mais do que isso, que ela possa nos transformar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você conhece gente muito inteligente? Muito mesmo, acima da média? Eu trabalho com 2, sem rasgar seda, tá, colegas? Sério, é sério. Tem vezes que nós estamos os 3 conversando lá no escritório e eu fico igual os pinguins de Madagascar, sorrindo e acenando com a cabeça. Eu não estou entendendo metade e eu fico fingindo que eu estou entendendo. Tem muita gente super inteligente nessa terra. Tem e já teve. E alguns deles são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que eles se destacam em mais de uma área de conhecimento. Tem até nome para isso, polímata. Polímata é esse, literalmente aquele que sabe muito. Pessoas que sabem muito de muitas coisas. Por exemplo, o famoso pintor da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, ele não era só um baita artista. Ele fez também inúmeros estudos, referências sobre arquitetura, engenharia, matemática, ótica e até anatomia humana. Outro exemplo é o Sir Isaac Newton. Isaac Newton, a gente conhece esse cientista por causa das suas leis da física, as leis do movimento, especialmente a lei da gravidade. Mas ele não trabalhou só com isso. Newton ele era cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo ao mesmo tempo. E ele era bom nessas coisas. Talvez na teologia a gente tenha umas divergências, mas no resto ele era muito bom. Um verdadeiro gênio. Aqui no Brasil, um polímata muito famoso, talvez o mais famoso que nós sempre relembramos, é Alberto Santos Dumont. Santos Dumont ele foi precursor da aviação e ele não só alcançou o feito incrível de ter colocado aquele 14 bis no ar. Depois de ter viajado por seus dirigíveis Europa afora e mundo afora, ele também estudou várias outras áreas. E ele também criou coisas úteis para o nosso dia a dia, como, por exemplo, um relógio de pulso. E como, por exemplo, também o chuveiro de água quente. Não é chuveiro elétrico, mas era de água quente. Ele fazia com álcool, chuveiro de água quente. Um gênio. E o que a maioria desses gênios tem em comum? Além do seu cérebro super desenvolvido. Geralmente eles são solitários. Geralmente eles ficam sós. O vasto conhecimento desses homens acaba por intimidar as pessoas.
Já sentiu intimidade de ter que apresentar para alguém que sabia muito daquilo que você ia falar? Acontece, né? Na escola, na faculdade, no seu trabalho com aquele chefe que sabe tudo, que te ensinou o que você está fazendo. Aqui na CMA acontece muito. E muitas vezes o que acontece é que, quando a gente se sente intimidado por essas pessoas muito inteligentes, somado à falta de paciência que muitas vezes os gênios têm com os meros mortais, eles acabam afastando as pessoas de si. Eles acabam ficando sozinhos, experimentando a solidão. No texto de hoje nós vamos ver um gênio, por assim dizer. Um outro polímata. Aliás, o filho de Adão e Eva mais inteligente que esse mundo já teve. Só que diferente dos outros gênios, Salomão, ele não afastava as pessoas de si com a sua inteligência. Ele não intimidava as pessoas. Ele fazia exatamente o contrário. Ele atraía a todos para perto. E a diferença estava justamente na fonte do seu conhecimento. Esse conhecimento ele vinha do alto e tinha outro nome por isso. Chamava-se sabedoria. Hoje nós veremos que, mesmo que a gente não seja tão inteligente quanto esses homens que eu citei, e principalmente quanto Salomão, essa sabedoria de Salomão também está disponível a todos nós e faz toda a diferença na nossa vida. E o resumo que nós veremos nessa noite é que o ungido do Senhor é a fonte da sabedoria inesgotável de Deus para nós. O ungido do Senhor é a sua fonte inesgotável de sabedoria para nós. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que Deus nos dá da sua inigualável sabedoria por meio do seu ungido, para nós cultivarmos e guardarmos essa terra. Nas últimas semanas nós temos estudado como funcionava o majestoso reino de Salomão. Foi um governo realmente impressionante, tal como Deus tinha prometido a Davi. O capítulo 4 de 1 Reis, descreve esse reino. E à primeira vista, numa leitura corrida, parece que tudo aqui listado é apenas uma curiosidade histórica de como é que funcionava o governo de Salomão. Primeiro, ele estabeleceu o seu gabinete real, dividiu o território de Israel em 12 porções, nomeou 12 governadores para sustentarem a corte, para sustentarem também o exército real. Depois ele expande o reino, ele domina sobre os povos vizinhos, faz com que povos desde o Eufrates até o Egito paguem tributos àquele reino. E o seu reino, ele desfruta de uma fartura inigualável e de um poderio militar invejável com seus cavalos e carros. E embora esses fatos tenham ocorrido mesmo naquele reino, retratem bem o reino de Salomão, não foi essa a intenção primária do Senhor, quando ele registra para nós esses detalhes na história. A Bíblia, ela não é um mero livro de histórias de homens. A Bíblia é o livro da história de Deus redimindo os homens. O autor de Reis, ele não quer atribuir glória a Salomão, aos seus feitos, ao seu reino. Ele sabia que a glória pertence somente a Deus. Então veja o que está por trás de toda essa descrição até agora no capítulo. A cola que une todas as partes, que faz esse reino impressionante de Salomão, é a sabedoria que Deus lhe deu. Sabedoria que vem do alto. Veja o verso 29 de novo comigo. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. O Senhor atendeu o pedido de Salomão. Naquela noite em Gibeão, Salomão dormiu e o Senhor falou: pede que eu vou te dar, o que você quiser. E ele falou: me dá sabedoria, porque eu sou um menino, eu não sei cuidar desse povo gigante. E Deus dá sabedoria a Salomão, atende o pedido dele. Uma sabedoria que nunca antes e nunca depois, exceto por um homem, Jesus Cristo, se viu nessa terra. A sabedoria de Salomão, ela não veio dos seus estudos intensos, ela não veio nem do seu intelecto preparado, ela não veio nem mesmo da sua genética, ela veio do Senhor. O texto bíblico é claro, veio de Deus.
Deus deu a Salomão graciosamente. E veja que nível de sabedoria ele tinha que a Bíblia descreve. Grandíssimo entendimento. Salomão entendia de tudo. Chegava para falar com ele sobre qualquer coisa, ele entendia do que você estava falando. Muito inteligente, acima da média, de toda a média. Tanto é que a descrição da sua inteligência que a gente vê, e a palavra usada aqui literalmente é coração, é que ela era larga, larga como a areia da praia do mar. Você lembra quem tinha sido descrito assim nesse mesmo capítulo, no verso 20? O povo de Israel. O povo de Israel era tão numeroso quanto a areia que está ao pé do mar. E para governar um povo tão grande assim, só um rei com a sabedoria proporcional ao povo. Um coração gigante diante de Deus. Só ele daria conta. Foi exatamente isso que Deus fez com Salomão. Esse era o tamanho da sua sabedoria. Ela era incomparável. Salomão ele era mais sábio do que todos os sábios do Oriente, como eles chamavam a região da Mesopotâmia. E também do que todos os egípcios. Todos os egípcios. Essas duas civilizações elas eram o suprassumo daquela época. Se tivesse alguém inteligente nesse mundo, com certeza estaria trabalhando para um desses reinos. Para os mesopotâmios ou então para os egípcios. Mas Salomão, rei de Israel, do pequeno país de Israel, era mais sábio do que todos eles. Até entre o povo de Deus, diz aqui o texto. Um povo que foi agraciado pelo Senhor com uma sabedoria especial, não havia ninguém que se comparasse a ele. Os sábios mais famosos de Israel naquele tempo, Etan, o Ezraíta, e os seus irmãos, Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, eles não chegavam ao nível do pregador. A gente sabe muito pouco sobre eles, né? Mas o povo de Israel sabia quem eram eles. Eles eram impressionantes. Poucas informações a gente tem na Bíblia sobre eles. Primeiro a gente sabe que eles eram irmãos, os 4. Eu até brinquei com os pastores. Tinha um irmão, mas ele não entrou nessa lista, né? Zenri. Lá em 1 Crônicas 2:6. Eu acho que ele era um pouquinho menos dotado de inteligência. Descendentes de Zerá, filho de Judá. Esses homens eram impressionantes. Etan, ele compôs o belíssimo Salmo 89. Emã, o seu irmão, foi autor do sombrio Salmo 88. Mais do que isso a gente não sabe deles. Mas o povo daquela época sabia quem eram eles. Sabiam que eles eram impressionantes. Mas sabe quem era mais impressionante? Salomão. Do que todos eles. Tanto é que a sua fama, ela não corre só por Israel. Ela corre para as nações ao redor. Todas as nações ficam sabendo daquele homem. Todo mundo sabia quem ele era e todo mundo sabia o quão inteligente e sábio aquele homem era. E uma prova dessa sabedoria está aqui. Olha a imensa produção cultural de Salomão nos versos 32 e 33. Compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 1.005, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Salomão compôs 3.000 provérbios. Muitos deles estão preservados na Bíblia. Tanto no livro de Provérbios, também em Eclesiastes. Haja sabedoria do alto para ver essa vida pelas lentes de Deus. Para nos ensinar a viver pelas lentes de Deus. Ele também fez 1.005 cânticos. Muitos deles nem ficaram preservados para nós. Nós temos 2 salmos, 72 e 127. E nós temos cantares, belíssimos cantares na Bíblia. O resto a gente não tem preservado. Por fim, a sua sabedoria também foi desenvolvida nas ciências naturais. Ele estudou, ele discorreu sobre todas as plantas, desde o imenso cedro do Líbano até o pequeno isopo que brotava do muro. Além disso, ele falou de animais, aves, répteis e peixes que existiam ali. Nada do que os olhos de Salomão viram naquele tempo ficou sem a sua observação e sem o seu estudo e sem os seus comentários. Essa ideia
quando o autor de Reis fala em plantas, animais, aves, répteis e peixes, porque para os israelitas isso era um resumo de toda a criação. Se você pega em Gênesis, essa mesma descrição que Deus fez. Tudo. Salomão sabia sobre tudo. E veja que interessante a conexão que o comentarista chamado Peter Leithart faz aqui com esse papel cientista de Salomão. Ele diz que Salomão, quando ele descreve tudo, quando ele nomeia tudo, ele está agindo como Adão, um segundo Adão. Ele nomeia os seres viventes, ele cultiva e guarda essa terra, assim como Deus disse para Adão fazer, lá em Gênesis 2. Infelizmente, a gente não tem muitos desses registros das descrições naturais de Salomão, a não ser as suas analogias de provérbios, quando, por exemplo, ele discorre das águas dos céus, das cobras em Provérbios 23, ou a clássica, né? Vai, preguiçoso, tem com a formiga. Ele olhava, ele parava para estudar, ele via como as formigas se comportavam. Ele era um curioso, ele deve ter gastado muito tempo olhando a natureza, investigando, descrevendo como ela funcionava. Afinal de contas, ele sabia quem era o criador daquilo tudo. E conhecer e dominar a natureza era conhecer ainda mais o Criador. Era desfrutar das bênçãos de cuidar da criação, assim como Deus disse para a gente fazer. Essa era a gigantesca sabedoria de Salomão. E se ele foi o rei da sabedoria, só um foi maior do que ele nisso. A sabedoria em pessoa, que é o grande rei, que é Jesus Cristo. Assim como Salomão, se você vê a história de Cristo, ele também amava observar e tecer comentários para a nossa vida usando a natureza. Vocês lembram de Mateus 6, quando ele diz, observai as aves do céu. Olhem, parem para olhar as aves dos céus. Vejam os lírios do campo. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês também? Jesus, ele ama a sua criação. E ele ama a sua criação, mesmo caída como ela está. Porque, afinal de contas, foi ele que fez tudo isso. Ele é a palavra que fez tudo isso. E ele também é aquele que vai redimir essa criação um dia. Que vai transformar esse mundo em um mundo perfeito, em um mundo glorificado. Vai redimir. E a criação também aguarda isso. A criação também ama o nosso Senhor. E ela aguarda esse dia ansiosamente da sua redenção. Jesus ama a sua criação, muito mais do que Salomão amava a criação. Mas Jesus ama também a música. Veja como o Espírito dele soprou no coração de vários homens e mulheres, vários e vários hinos na palavra, que a gente tem preservado. Hinos que glorificam a Deus, hinos que fortalecem a nossa fé. Jesus ama a música. E Jesus também ama a sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. Ele deixou palavras de sabedoria para nós. Não foram apenas 3.000 provérbios, foi a Bíblia inteira. Tudo é ele escrevendo aqui por meio do seu Espírito Santo, por meio de homens que foram usados por esse Espírito. Afinal de contas, ele é a própria fonte de sabedoria para todos nós. E se o nosso rei, queridos, ele fez tudo isso, o que você acha que aqueles que se chamam pelo seu nome devem fazer? A gente não precisa ser inteligente como Salomão. A gente não precisa ser acima da média para poder desfrutar das maravilhas que Deus nos deu. Dessa terra, das artes, de escrever, da sabedoria. Afinal de contas, a fonte de toda a sabedoria mora dentro de nós, pelo seu Espírito. O Espírito Santo está em nós. Por isso, mais do que ninguém, você, crente, deve amar, cuidar e se interessar pelo mundo. Essa terra vai ser redimida um dia. Tem muito cristão que fala assim, não importa, vamos destruir mesmo isso aqui, porque Deus vai fazer uma nova terra. Mas é essa terra aqui. Parece que é outro planeta, né? De certa forma é, mas é esse planeta redimido. Redimido. Por exemplo, experimente um pouco parar nessa semana. Tira o seu horário de almoço, não vai matar ninguém. Vai num bosque. Vai olhar as aves.
Aqui em Brasília tem tantas aves. Veja também, por exemplo, os pinheiros do parque da cidade. Gigantes. Veja as flores pequenas dos canteirinhos aí. Ou então, se quiser ver algo mais elaborado, vai lá para o aeroporto, ou então para o Jardim Botânico. Veja o pôr do sol incomparável de Brasília. Veja as capivaras entrando no lago na hora do pôr do sol. Aqui em Brasília tem tanta riqueza natural e às vezes a gente perde isso de vista quando a gente se deixa levar pela correria do nosso dia. E sabe o que a gente perde de vista junto com isso? O Criador. Parar para refletir nas obras maravilhosas do nosso Criador. Eu não sei você, mas algumas vezes já aconteceu de eu ver um tucano, uma revoada de araras. Eu estava vindo para cá, hoje eu vi uma revoada de araras, 4, na minha frente assim. Coisa linda, aquela arara canindé. Coisa linda. Ou então você vê aquele ipê, está chegando, né? O ipê imponente, você para e você fala, uau. O seu coração ele se enche de alegria. Sabe por que ele se enche de alegria? Porque a beleza deles aponta para o nosso Criador, para a beleza do nosso Criador, para quem Ele é, para como Ele é majestoso e magnífico. Ele fez toda essa criação para a glória dEle e para o nosso bem-estar também. Então aproveite da criação. É por isso também que o cristão ele deveria ser mais interessado em desenvolver ciência. As ciências, elas nos aproximam do Criador, quando a gente o conhece por meio da sua criação. Um comentarista chamado Dale Davis, ele diz, já que Deus deixou impressões digitais de sua sabedoria em todos os lugares, já que não existe lugar onde Deus não tenha deixado matéria-prima para o conhecimento e o pensamento piedoso, os cristãos eles têm que ser tomados de uma curiosidade desenfreada para refletir sobre as suas obras, tanto as majestosas como as mundanas. E ele diz, nós podemos não ser um Salomão em termos de entendimento, mas podemos examinar com gratidão as mesmas coisas e assim agradecer ao Senhor. Da mesma forma, a música e as artes. Se tem alguém que pode fazer algo belo e que glorifica a Deus, é o crente. Crentes, componham mais músicas. No início, às vezes, fica ruim mesmo, mas depois fica bom. Você vai pegando jeito. Façam pinturas, façam esculturas, escrevam livros, não precisa ser nem de teologia, porque tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente faz para a glória de Deus, é teologia pura. Deus nos deu, queridos, sabedoria por meio de Jesus, para que nós enxerguemos esse mundo pelas lentes dele, para que nós cultivemos e guardemos essa terra em honra a ele, e principalmente para que nós vivamos para a glória dele. E é isso que nós vamos ver no nosso segundo ponto. Nós devemos ir até o ungido do Senhor para obter a sua sabedoria que nos dá vida em abundância. Vamos ler o verso 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. A fama de Salomão se espalha pelo mundo antigo e de todos os povos começa a vir gente querendo conhecer o tal rei da sabedoria. Eu imagino que Salomão virou tipo uma Disney naquela época, uma atração turística mesmo. Via gente de todo lugar do mundo para conhecer aquele lugar. Um grupo de egípcios vinha de lá, elamitas de cá, sírios, fenícios, todas as nações vindo até Jerusalém. Para quê? Para conhecer a magnânima cidade de Davi e a fonte de Gion? Para ver as riquezas das fortalezas de Sião? Não! Na terra deles tinha coisa muito melhor. Jerusalém não era impressionante. É uma cidadezinha qualquer. Eles vinham para ouvir um homem. Ouvir um homem. O ungido do Senhor. Salomão, o sábio. Veja que interessante, a sabedoria de Salomão não afastava as pessoas de si. Ela
os atraía para si. As pessoas queriam ouvir Salomão e vinham de todos os cantos da terra, de perto e de longe, só para escutá-lo. E não era só gente simples, não era só turista desavisado. Os reis de toda a terra, diz o texto, mandavam pessoas para ouvir a sua sabedoria. Mas a gente se pergunta, por que tanta gente de lugar tão diferente, culturas diferentes, religiões diferentes, se uniam em torno do trono de Salomão, só para ouvi-lo? Não era por curiosidade. Não era para se impressionar com a sua retórica, com a sua lógica matemática, com o seu conhecimento das ciências naturais. Não. Era para ouvir os seus conselhos para a vida. Ouvir os seus conselhos para a vida. Olha que interessante o termo que nós temos aqui, ouvir. Esse é o mesmo termo que aparece em Deuteronômio 6,4. Muitas vezes esse termo quer dizer guardar e obedecer. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui é o mesmo termo. O povo das nações vinha até o trono de Salomão para trazer os seus problemas, trazer as suas dúvidas, as suas inquietações e para ouvir, para guardar e para atender, obedecer os seus conselhos, que ele dava nas mais variadas situações de vida. Salomão ele tinha sido dotado por Deus com uma sabedoria inigualável, que ajudava todo aquele que seguia os seus conselhos a viver melhor. A sabedoria vinda do próprio Deus. Não é isso que a gente vê no livro de Provérbios o tempo inteiro? Viver melhor nessa terra. Como ele disse em Provérbios 2, como regra geral, aquele que tem o seu ouvido bem atento à sabedoria, que guarda a sabedoria de Deus, ele obtém justiça, bons caminhos, ele se preserva do mal, ele se preserva da perversidade dessa terra. E muitos homens, inclusive reis, foram beneficiados com isso no tempo de Salomão, quando eles pararam para ouvir a sabedoria de Deus. Mas não só isso. A sabedoria de Salomão ela vinha de uma fonte tão profunda, mas tão profunda, que ela não se limitava a essa realidade somente. Muitos devem ter ido em busca de conselho, sim. Mas eles encontraram ali a verdade para as suas vidas. É como diz em Provérbios 2, 4 e 5, que nós lemos mais cedo. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é conhecer a fonte de todo bem. A verdadeira vida é ser aquilo que você deveria ser e receber a promessa de que em comunhão com Ele você vai viver nessa terra para sempre. Vários dos que foram ali, eles tiveram suas vidas transformadas por Deus, porque conheceram quem era o verdadeiro Deus, quem era a fonte de sabedoria de Salomão. O Deus de Israel, o Senhor. Você já imaginou ter acesso a alguém tão inteligente assim? Já imaginou ouvir alguém muito, mas muito, mas muito inteligente e receber conselhos diretos dele? Que empresário não gostaria de, por exemplo, de conversar com Bill Gates? Para ter direcionamentos como lidar com a sua empresa? Que investidor não gostaria de sentar, e tem uns que pagam caríssimo, milhões, com o famoso Warren Buffett? Que crente não gostaria de ouvir os sábios conselhos daquele que foi essa semana se encontrar com o seu Salvador, pastor Tim Keller? Gente muito inteligente. Eles são tão bons nas áreas deles que a gente vai atrás dos conselhos deles mesmo assim, sem conhecer pessoalmente. O que é que a gente faz? Redes sociais, vídeos, livros. A gente dá um jeito de ouvir o conselho dessas pessoas, porque eles são muito sábios. Mas sabe, isso é muito pouco perto do que tem disponível para nós. Porque tem alguém que é mais inteligente do que todos eles. Alguém que sabe de tudo. Não só da vida, mas da sua vida. Alguém que tem caminhos de vida para você.
Alguém que se importa com você, embora seja o dono de toda a criação. Os homens inteligentes desse mundo não se importam com você, eles não sabem nem quem você é. Mas ele se importa com você. Ele sabe quem você é. Ele te chama pelo nome. E ele não é inteligente em apenas uma área de conhecimento. Ele é a própria sabedoria em carne e osso. É o Rei Jesus. Se você crê, ele está disponível sempre para você. Jesus está lá sentado no seu trono de glória. E você, nesse exato momento, tem livre acesso a ele para levar toda e qualquer inquietação que esteja no seu coração. Não precisa viajar milhares de quilômetros para falar com ele, não. É só fechar os seus olhos e clamar por ele. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para lidar com isso. Me ajuda a caminhar de forma correta. Me ensina a agir de forma que eu agrade ao Senhor, mesmo que seja difícil para mim. E sabe o que ele faz quando você pede isso, diz a palavra de Deus? Ele te dá sabedoria. Ele te dá. De graça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Tudo que você precisa para essa vida e para o porvir está disponível para você no Senhor. Está vendo isso aqui? Aqui tem todo o conselho de Deus para você. Todo o conselho de Deus para que você viva em abundância nessa terra e eternamente. E sabe qual a diferença desse conselho para os conselhos dos homens? Os conselhos dos homens nos instruem, nos ensinam. Esse conselho aqui, esses conselhos aqui, nos transformam. Nos transformam. Por isso eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? A voz do Senhor diariamente? O pastor John Piper que costuma dizer, quer ouvir Deus falando com você? Lê a Bíblia em voz alta. É isso mesmo. É isso mesmo. É Deus falando com você aqui. Venha também sempre cultuar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus pregada. Cristo está falando com você aqui. Ouça a voz dele e não endureça o seu coração. Tem sabedoria para todas as áreas da vida. Você vê, até aquelas que a gente não gosta de falar, estamos aí em Coríntios, pregando. Áreas fáceis da gente lidar, áreas difíceis da gente lidar. Coisas que a gente acha sem importância, Deus dá toda a importância. Por quê? Porque a nossa vida, nós somos seus filhos. E Ele fala a nós, por meio da sua palavra. Mas será que nós temos ouvido? E não meramente ouvir. Ouvir. Por exemplo, está ansioso? Você está com medo? Aqui tem a paz que você precisa. E o amor que lança fora todo medo. Você está cansado? Você está sem perspectiva? Aqui tem um renovo. Aqui tem um vigor que a sua alma tanto anseia. Você está confuso, você está com dúvidas constantes em várias áreas. Aqui tem a verdade sobre quem você é em Cristo e o que Ele já fez por você. Você está se sentindo incapaz de resolver um problema? Você está se sentindo incapaz de lidar com os seus pecados? Aqui tem a força do Senhor que vai te usar na sua fraqueza e a graça do Senhor que te oferece perdão e nova vida. Aqui tem tudo o que a gente precisa. Basta a gente ouvir. Cristo, queridos, é a sabedoria, com letra maiúscula. E a sabedoria está disponível para mim e para você. Venha até Ele. Encontre descanso para a sua alma. É tanta sabedoria que dá para todo mundo e ainda sobra. Por isso, traga outros para ouvirem o Rei também falar. Conte as boas novas de que há vida de verdade em Jesus. Porque como diz o apóstolo Paulo, como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós temos que dizer, olha, eu conheço alguém que sabe tudo sobre você. Pode perguntar qualquer coisa que ele sabe. Eu conheço alguém que tem todas as respostas que você quer. Eu conheço alguém que vai sanar todas as suas inquietações. É Jesus. Ele é a sabedoria. E se eles ouvirem a voz do Messias,
a vida deles nunca mais será a mesma. E assim como nós, eles terão vida em abundância também. Não vai ser uma vida livre de aflições. O Senhor Jesus disse isso. Mas será uma vida na certeza de que Ele já venceu o mundo. E um dia nós vamos vencer também com Ele, para sempre. Essa é a nossa esperança. E sabe, queridos, Deus fez gente muito inteligente nesse mundo. Muita gente sabe muita coisa. Gente que é capaz de dominar sobre a natureza, fazer cálculos matemáticos impressionantes, fazer construções magníficas, músicas que movem a alma, filmes divertidos como Madagascar, obras incríveis como um avião. Isso impressiona a gente de fato. Mas impressionar é pouco para o que a gente anseia lá dentro. Quem se impressiona logo se esquece. E tudo fica como estava antes. O que a gente quer mesmo é uma inteligência que nos atraia. É uma inteligência que nos preencha. É uma inteligência que silencie todas as nossas inquietações e nos dê sentido de vida. E vida de verdade. E isso só a sabedoria divina pode te dar. E essa sabedoria tem nome, é Jesus Cristo, o ungido de Deus. Cristo, ele é o polímata por excelência. Aquele que não só sabe muito, mas ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você passou nessa vida. Ele sabe de tudo que você está passando nesse momento. E ele sabe de tudo que você passará até o fim dos seus dias aqui nessa terra. E o melhor, ele governa a sua vida. E não só a sua, mas a de todos nós e de toda a sua criação. E a gente pensa, alguém tão sábio assim deveria nos intimidar, não é mesmo? Deveria. Porque a gente olha para a perfeição dele. E a gente olha para a nossa pecaminosidade, para a nossa tolice. E a gente vê quão longe a gente está dele, da sabedoria dele. Mas a boa notícia é que ele veio até nós mesmo assim. Mesmo assim. E não só isso, ele nos atrai para perto de si. Ele nos chama com a sua doce voz. Vinde a mim. Vinde a mim. Porque a maior prova da sabedoria de Cristo não é a sua criação, embora ela seja impressionante. Também não é o governo pleno dele sobre a história, sobre a natureza, sobre as nossas vidas, sobre o universo. A maior prova da sabedoria dele é a loucura da cruz. É um inocente, o próprio Deus, se fazer carne para morrer no lugar de gente estúpida como nós, que queria pecar, que queria viver longe de Deus e dizer: venham, venham. Eu vou fazer vocês sábios como eu. Eu vou dar minha sabedoria para vocês de graça. Fazer com que a gente conheça a Deus, com que a gente viva para sempre com Deus, em paz com Ele. E sabe, Ele fez isso por amor a mim e a você. Eu te pergunto, você já conhece a verdadeira sabedoria? Ainda não? Está esperando o quê? Para conhecer a vida de verdade. É a vida de verdade, vem até Cristo. E você que já conhece a verdadeira sabedoria, pode beber dessa fonte inesgotável. Pode beber. E venha encontrar as respostas para as suas inquietações diárias na fonte do Senhor, a fonte de toda a sabedoria. Ouça a voz de Deus, querido. Pare para ouvir a voz de Deus. Leia a palavra. Venha aos cultos. Ouça a voz de Deus falando com você. Até o dia que você vai ouvir essa voz em pessoa, audível. Quando o trono dele descer. E ele refizer essa criação, e todos os redimidos, de todos os povos e de todos os locais, virem até o seu trono, para ouvirem a sua voz e adorá-lo para sempre. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, veio até nós. Viveu e morreu por nós, e ressuscitou, está vivo e um dia virá nos buscar. Obrigado porque aqui nós temos todas as respostas na Tua palavra para as nossas inquietações, para os nossos dilemas,
para os nossos problemas e dúvidas, para o modo como devemos viver, um modo que te agrada, um modo que nos faz bem, um modo que nos dá vida em abundância. O Senhor, faz-nos sermos atentos à Tua voz, atentos também à Tua criação maravilhosa, que fala conosco, claro, de maneira incompleta, mas fala também, mostra a Tua beleza, a Tua glória, que nós possamos parar para ouvir mais a Tua voz, Senhor, ouvir da sua sabedoria e sermos transformados por ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e cantar mais uma vez, agora em preparação para a mesa do Senhor.